Oi, oi, boa noite a todos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Instituto Foco Star, agora no iniciozinho do ano 2021. E hoje, para comemorar, para falar sobre o Janeiro Branco, que é o mês que se comemora, que é destinado aí à saúde mental, eu vou trazer uma convidada muito especial, muito competente. Vou falar já já aí o currículo dela para vocês e vocês vão ouvi-la falar sobre saúde mental nas organizações, habilidades emocionais, quais são os diferenciais das habilidades emocionais e o que elas têm em comum para aumentar, contribuir para o aumento da saúde do trabalhador, da saúde mental do trabalhador. Minha convidada já está passando aí, eu estou vendo alguns convidados, alguns seguidores meus. Prazer estar falando com vocês mais uma vez. Muito bom ter vocês aqui comigo novamente. Para quem não me conhece, eu sou a fundadora do Instituto Foco e Bem-Estar. Me chamo Ana Clara Bittencourt. Eu sou psicóloga, especialista em psicologia positiva, trainer, idealizadora do treinamento Potencializando Forças e Resultados, que também tem como objetivo o aumento da saúde mental dos trabalhadores, tanto de grandes organizações, como também de equipes escolares. Por quê? Porque dentro de uma organização é muito importante que o trabalhador, que as pessoas que ali estão, de modo geral, gozem de bem-estar, de emoções positivas, de felicidade, né? Então é por isso que o Instituto Foco e Bem-Estar hoje traz uma amiga que vai falar para vocês sobre essas habilidades emocionais dentro das organizações, destacando, claro, o papel da empatia, porque a empatia é uma habilidade emocional muito importante para o desenvolvimento de relações saudáveis dentro de qualquer ambiente. Imagine dentro de uma organização. A minha convidada já está passando aqui e eu vou acenar aqui para ela e enviar um convite para ela entrar aqui na live. Vamos então aguardar. Espera aí, ó, que a nossa que é muitíssimo bom e proveitoso para todos vocês que estão passando aqui. Aproveito para pedir, fazer dois pedidinhos. Oi, Stephanie, tudo bem? Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Tá escuro a impressão minha? Tá Olha, escuro? aqui eu tô me vendo bem. Não, A minha imagem para não você tô tá escuro? achando não. Você diz a Não? sua imagem? A Não, a minha sua imagem imagem. tá Tá, normal. Eu tô te vendo bem. é? Tá, é que eu liguei o LED e para mim É. parece que tá escuro. Qualquer coisa você me avisa. Tá bom, mas a princípio, ó, vamos perguntar aí o pessoal, gente, faz uma mãozinha assim, ó, para cima para dizer se a imagem da Stephanie tá boa, porque é muito importante que vocês possam visualizá-la bem, hein? E ouvi-la também, tá bom? Avisa aí pra gente. Cris, boa noite. Acho que deve, talvez seja uma convidada sua, uma seguidora sua. Bom, gente, É uma sejam amiga. todos muito bem-vindos. E como eu ia dizendo, eu tenho dois pedidos para fazer para vocês. O primeiro, apertar essa gaivotinha aí e encaminhar a live para aquelas pessoas que vocês acreditam que vão se beneficiar desse assunto, né? E hoje, então, falando, vivendo aí esse momento de trabalho em home office, é importante que você pense naqueles amigos que irão se beneficiar desse conteúdo. E a outra coisa é que não passem somente pela live, fiquem na live,
porque no desenrolar da nossa conversa, a gente vai falar sobre muita coisa importante aí ao longo da live, tá bom? Stephanie, a sua imagem, ela tá toda quadriculadinha. Eu não sei se é a minha internet ou se é a sua. Você tá me ouvindo bem, me vendo bem? Para mim tá tudo bem, tá tudo ok. A Cris está me avisando que para ela tá ótimo. Ela tá fora do Brasil, inclusive. Para mim tá tudo ok aqui. Perfeito. Então tá ótimo. Se você tá me ouvindo e me vendo bem, tá perfeito. Gente, a Stephanie, ela tem um currículo assim muito vasto. Então eu vou ler para vocês, porque não dá para decorar tudo e falar exatamente como ela tá lá rindo, mas é verdade, Stephanie. Olha só quem vem falar com a gente hoje. A Stephanie Murta, ela é assistente social. Ela tem MBA em gestão de pessoas, especialização em psicologia positiva, assim como eu. Somos, então, aí amantes da ciência da felicidade. Ela também tem formação em psicologia positiva, ciência do bem-estar e autorrealização. Por aí vocês já estão vendo como vai ser o nível. Ela tem um conhecimento super importante para compartilhar com a gente. É a fundadora do Empatizar, Empatiza para o RH, né? Vai falar sobre a empatia, uma consultoria especializada no desenvolvimento da habilidade empatia no ambiente corporativo. Possui certificações na área de intervenção da psicologia positiva em grupo. Ela também tem certificação Ana, eu acho que é a sua internet. interna bruta. Oi? Antônio, por favor, você pode tirar o seu celular? É que eu não consigo nem escrever aqui. Ah, agora sim. Agora voltou. Voltou? Ah, eu mexi aqui no meu celular. Vamos ver se é isso, né? Eu peço desculpas a vocês, mas eu estou numa região que não é a que eu normalmente faço as lives, então pode ser que o sinal da internet dê uma oscilada, tá bom? Mas vamos com fé que a gente vai conseguir fazer aqui. Então, como eu estava falando, o currículo da Stephanie Murta é muito extenso e aí ninguém melhor do que ela para mostrar para a gente como é o trabalho dela, como que ela desenvolveu essa consultoria da empatia. Murta, conta um pouco para a gente como é o seu trabalho aí com a empatia, o que que fez você criar esse projeto, esse trabalho, essa consultoria dentro do mundo corporativo. Obrigada, Ana. Boa noite a todos. Dei risada quando você me chamou de Murta, porque no corporativo era assim mesmo que me chamavam de Menina, Murta. mas olha, é Fazia a tempo sincronia do negócio. pelo sobrenome, enfim. Eu tenho 20 anos de recursos humanos, como você comentou, eu sempre trabalhei em grandes organizações e cresci nessas grandes organizações. Eu entrei como assistente social na primeira, 20 anos atrás, dali eu já fui para a área de recursos humanos, virei uma analista, uma especialista e até chegar numa posição de gestão. Nos últimos 10 anos eu trabalhei numa multinacional alemã,
e numa fase de reestruturação de vida, daquele momento em que a vida nos atropela para a gente cair, olhar para o lado e ver, eu quero levantar de novo, eu prefiro ficar por aqui, né? Esgotada, muito cansada. Eu caí para um lado e o crachá caiu para o outro, né? Naquele momento eu olhei para o crachá e decidi que eu não queria mais colocá-lo. Foram muitos anos de dedicação dentro do corporativo e eu saí bastante Aham. desgastada. Então, além desse processo corporativo que desgasta bastante a gente, suga bastante a gente de desenvolvimento dentro da organização, eu passei por algumas questões pessoais e, juntando tudo, eu resolvi tirar o famoso sabático. A E mochila ficou cheia, né, a Stephanie? mochila ficou muito cheia, eu não estava aguentando mais. E eu precisava viajar com ela um pouquinho vazia. E aí eu fui me desfazendo de algumas coisas. E nesse momento eu viajo, no começo de 2018 eu faço uma viagem. Quando eu retorno, eu resolvo dedicar aquele final de ano todo para mim. E aí eu busquei um curso, não é um curso aprofundado, é um curso rápido, na Universidade, Faculdade de Belas Artes, aqui em São Paulo, de neurociência do comportamento. E aí, num determinado momento, durante esse curso, alguns conceitos de ciência me fizeram entender alguns caminhos ainda obscuros da época de corporativo, alguns links foram feitos, algumas pontes conectaram algumas circunstâncias, e aí aquilo me deu um start de que eu precisava colocar aquilo no papel, transformar aqueles conceitos num trabalho de uma maneira didática, para que se dissesse isso para o corporativo. Porque quando a gente atua há muitos anos dentro de uma organização, por mais que a gente busque desenvolvimento, normalmente, dentro dessa rotina acelerada do corporativo, normalmente, sem generalizar, quando você busca alguma coisa no horário que te sobra para desenvolvimento, é alguma coisa para suprir o gap da sua avaliação de competência referente àquele cargo, referente àquele business. Não Verdade. alguma coisa que você conseguiu se olhar e percebeu qual é o teu propósito, o teu dom, o que te faz bem, o que você gosta de fazer. Normalmente é para suprir esse gap. E aí você vai se distanciando cada vez mais de você. Então, Uhum. naquele momento, eu percebi todos esses pontos e construí esse trabalho. Primeiro nasceu um workshop simples, de 3 horas, para falar sobre essas conexões, sem o nascimento da Empatizar. Até que surgiu em 2019 a especialização em psicologia positiva na PUC, que nós fizemos com grandes mestres, Sim. e dali saiu a Empatizar. Dali, com acesso a conhecimentos recentes da ciência, da neurociência, da psicologia, eu completei o trabalho. Eu trouxe ferramenta para todos os conceitos que eu já tinha levantado e fundei a Empatizar, que é uma consultoria voltada para recursos humanos. Então, eu continuo fazendo a revisão de política quando uma empresa precisa, eu continuo auxiliando em outros processos quando eles precisam, mas tudo com base no desenvolvimento da habilidade de empatia, principalmente quando o trabalho é voltado a clima organizacional. E ela tem um aninho, está fazendo um aninho. É bebê ainda, né? Está aprendendo, Exatamente. está de fato se firmando para andar agora mesmo, né? Exatamente. Quando você fala desse stop que você deu na sua carreira, né? Tipo assim, para tudo que eu quero descer e ver o que que é isso, olhar para mim, olhar para o que eu estou fazendo. E você encontrou dentro do estudo da ciência do comportamento, da neurociência, e te ajudou a compreender, inclusive, os seus próprios processos, eu imagino, né? Sim. E aí que você deu vazão para entender melhor o comportamento humano, entender as emoções. Você imaginou, pensou que você estivesse se afastando da tua carreira do RH ou não? Você Não, foi com a intenção de agregar. quando eu fui buscar tudo isso, eu fui com a intenção de me resgatar num primeiro momento. Eu não tinha a menor intenção de voltar para dentro da organização, porque eu ainda estava me redescobrindo. Não vou dizer nem reconstruindo, porque não foi uma reconstrução, foi uma construção nova, né? Eu não peguei o que sobrou Ah, e legal. emendei, né? Foi literalmente do zero. Então, eu fui para mim entender os meus processos.
Só que foi tão claro para mim, foi tão libertador para mim ter acesso a alguns conceitos que hoje são a base de todos os trabalhos que eu desenvolvo. Ele é o foco central. A pessoa tem que entender aquele ponto específico porque ele abre portas e clareia o caminho para todo o resto. Essa é uma E boa dica que você está dando, né? Para eu pensar e se ouvir, né? exatamente. Eu posso explicar para vocês aqui já já, conforme você for evoluindo o assunto. Então, naturalmente, foi caminhando o meu autoconhecimento, essa minha busca para o desenvolvimento humano. E todos os links que eu fazia estavam conectados com os meus 20 anos de recursos humanos, né? Então, em momento nenhum achei que me afastaria. Tudo, sempre foi ligado a recursos humanos. Convergindo mesmo para esse teu ponto de interesse já, né? Exatamente, exatamente. Muito bacana. Quero te perguntar uma coisa, assim, dentro das pesquisas hoje sobre saúde mental, né, que é o Janeiro Branco, é o mês dedicado à saúde mental e que eu acho assim muito bacana ser logo no início do ano, porque é o momento que a gente se prepara para mais uma jornada e ou buscar coisas novas, ou então empreender no mesmo negócio, ou crescer dentro da área que já está trabalhando dentro de uma empresa, ou começar do zero mesmo, né? É um momento de arranque, de start. Algumas pesquisas vêm mostrando muito essa questão que as organizações agora estão se voltando cada vez mais para o olhar para a saúde mental dentro das organizações, né? E aí a gente fala sobre saúde mental, não tem como ignorar habilidades emocionais, né? Sim, sim. E o título da nossa live é essa relação, essa correlação, a conversa que existe entre as habilidades emocionais, a empatia, que é uma habilidade emocional, e a saúde mental. Sim. Então, pergunto para você, como que essas habilidades emocionais, e aí falando bem especificamente também sobre a empatia, como que elas podem, de fato, ajudar no aumento da saúde mental no ambiente corporativo, que é tão competitivo, que é estressante também, né? Qual é a relação que você vê desses três aspectos: saúde mental, habilidades emocionais e a empatia? Eu vou te pedir licença, Ana, já que a gente vai falar de saúde mental, para fazer um comentário, e eu peço licença para todas as pessoas que estão acompanhando a live, e eu já te respondo isso. Tem Claro. uma pessoa que está na nossa live, chamado André, ele está com uma sucessão de perguntas bastante inconvenientes. André, eu Eu estou entendo percebendo isso, eu também o iria seu falar. gosto, André, os seus desejos, mas não é aqui que você vai encontrar isso. Então, eu acho que já que a gente está falando de saúde mental, talvez você precise de algum tipo de ajuda. A gente pede por gentileza que você se retire, porque não está contribuindo com o tema, tá bom? Obrigada. Muito bom. Eu ia pedir para o André também se retirar, porque se a terceira pergunta dele é uma pergunta ainda mais inconveniente. E se você, André, estiver precisando de ajuda, é importante que você busque ajuda num local apropriado para isso, para sua própria segurança e o seu bem-estar. Então, vou te agradecer muito se você, por gentileza, se retirar da live para que nós duas aqui e o público que está interessado nesse assunto possa permanecer aqui, tá bom? Então, voltamos, né, Esther? Voltando, obrigada, porque Isso. estava me tirando muita atenção as perguntas e eu Sim, resolvi sim, eu que ia aqui pedir não é o também momento. isso para ele. Então, vamos lá. Quando a gente fala de estratégia de recursos humanos, quando a gente fala de missão, visão, valores, né, como você comentou no nosso bate-bola anterior, Sim, a gente está sempre falando de pessoas. Então, missão, visão, valores, estratégia, sempre relacionado a pessoas. A missão, se ela não está diretamente ligada a pessoas, ela depende de pessoas. Vamos supor que a missão de uma determinada organização é ser a primeira em vendas de um determinado produto. Não é diretamente focado em pessoas, mas depende de pessoas para que essa missão sim, aconteça, né? sim, Os verdade. valores
os valores de uma organização eles estão sempre ligados aos valores das pessoas. Porque no momento em que a grande maioria da sua força de trabalho, os valores das pessoas não se identificam com os valores da organização, aí o problema, a disfunção na saúde mental dessa organização, ela é certa. Quando a gente fala de estratégia, por exemplo, estratégia é a forma que as pessoas escolhem definir os seus processos. Estratégia é a forma como as pessoas escolhem fazer as coisas. Então, na verdade, está sempre ligado a pessoas, ou para pessoas, ou por pessoas, ou dependendo de pessoas. Então, quando a gente fala de pessoas para pessoas, ou por pessoas, ou depender delas, a gente está falando de relacionamento. Perfeito. Não tem outra coisa. E se eu estou falando de relacionamento, e qual a expectativa de uma organização? Se a expectativa dela é um resultado positivo, ela precisa de relacionamento com conexão positiva dentro dessa organização. E todas as habilidades emocionais, elas proporcionam um ambiente psicologicamente seguro, elas proporcionam conexões positivas, mas existe uma habilidade que é a base da grande maioria delas, que é a habilidade de empatia. O termo empatia ele ficou muito batido nos últimos tempos, principalmente por conta da pandemia, né? Mas eu venho estudando a empatia desde esse momento aí de virada de vida, muito antes da pandemia, e de repente veio esse boom. E a gente está falando bastante sobre isso. Então, quando a gente fala de, por exemplo, compaixão, a gente não existe atitude compassiva se você não souber se colocar no lugar do outro. Falando de psicologia positiva, atos de bondade, não existe atos de bondade se você não souber se colocar no lugar do outro. Né? Não existe generosidade se você não conseguir se colocar no lugar do outro. A tão famosa resiliência, tão dita dentro das organizações, ela é irmã gêmea e codependente da empatia. Elas não existem uma sem a outra. Então, a empatia está na base, inclusive, da descrição de um código de ética dentro da organização. Perfeito. A empatia ela tem que ser utilizada no momento em que eu for descrever uma política de recursos humanos. Ela é a base de praticamente a maioria das circunstâncias que envolvem recursos humanos dentro da organização. É tão bacana isso que você está falando. Você está aí falando, eu estou aqui viajando no que você está falando, né? E realizando a seguinte ideia, né? Para que uma empresa possa, uma organização possa, de fato, atrair seu cliente, oferecer produtos para esse cliente, ele precisa dessa lente da empatia para conseguir entrar no mundo do cliente, nessa competição mercadológica toda, e entender o mundo do cliente que ela quer atingir, para então produzir ações para buscar aquilo. Exatamente. Né? Hoje a gente está no momento do mercado de trabalho muito globalizado. Os clientes eles se tornaram especialistas nos assuntos por conta do acesso à informação. Sim. Então, é impressionante hoje, uma pessoa vai comprar o celular, ela sabe exatamente como esse celular funciona, né? No que essa marca é melhor do que a outra, quais os benefícios que esse celular tem mais do que o outro. Não é porque está escrito na caixinha, porque ela conhece o sistema operacional. Porque o cliente conhece o sistema operacional. Eu não, mas a grande maioria conhece o sistema operacional, por exemplo. Então, grandes empresas, grandes organizações, diante dessa realidade, elas praticamente se equipararam na qualidade dos seus produtos. Então, o papel do CEO, do CFO, do CIO, hoje, toda a categoria C de gestores, é oferecer experiência para o cliente, muito mais do que o produto. O produto é obrigação. Tem que oferecer. O produto acaba sendo uma consequência, né? A busca pelo produto, né? O produto hoje é básico, o produto está aqui, mas é quase igual a esse, né? Aí eu comentei numa outra live essa semana, acho que foi até com a Cris. Existem no Brasil várias lojas de eletrodomésticos, por exemplo, que são muito parecidas e a oscilação de preço é muito pequena entre uma e outra, né? Dessas todas grandes aí que a gente conhece. Mas tem uma especificamente, que eu não vou citar aqui o nome, mas eu compro só dela, mesmo que às vezes ela esteja um pouquinho mais cara, porque ela tem uma política de troca que não me dá trabalho nenhum. Já é um dado que fideliza o cliente, né? Exatamente, exatamente. Então, essa equipe, para ela pensar nesse tipo de necessidade do cliente, a empresa tem que pensar na necessidade da equipe primeiro, senão não gera engajamento.
Quando a empresa pensa na necessidade da equipe primeiro, aí sim ela consegue treinar a equipe para que a equipe pense na necessidade do cliente e tenha insights para atender essas necessidades e criar Uhum. os diferenciais, inovar. É só cuidar da tua equipe internamente que você consegue desenvolver essa equipe. Porque é esse cuidado que vai gerar o engajamento. A sensação de pertencimento no momento do cuidado é que gera o engajamento do colaborador. E aí ele vai olhar para o cliente dessa forma, senão não funciona. E aí é interessante que assim, hoje engajamento é outra palavra que caiu no senso comum, né? Alta Exatamente. performance é outra palavra que caiu no senso comum. E o que que é promover engajamento na equipe e aumentar a alta performance, né? Dentro de uma organização. Eu sempre digo uma frase que eu digo muito nos meus treinamentos também, e nas lives, em aula que eu dou, é que empresas são feitas por, para, com e para pessoas, né? Isso. E aí, se não existe esse reconhecimento do potencial do outro, esse olhar humanizado para esse sujeito que está ali oferecendo a sua mão de obra, e aí por isso precisa a empatia, né? E nos dias de hoje, home office, a empatia tem sido muito necessária dentro das equipes, até a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. O que eu vejo é que o engajamento ele existe a partir dessa valorização do ser humano ali dentro mesmo. A empresa pode ser a melhor que for, ela pode oferecer toda a infraestrutura necessária para que o funcionário ofereça o seu melhor, mas ele vai oferecer o seu melhor se tiver relação, se tiver Exato. conexão com Exato. aquelas outras pessoas que estão ali em volta, né? E deixando bem claro que conexão não é salário. A empresa Não. pode ter um baita de um salário, conexão não é salário. É só a gente tirar do campo corporativo e traz a situação para o campo pessoal. Somos amigas. O cuidado que nós temos com a nossa relação de respeito, de atenção, de carinho, isso faz com que num determinado momento, num dia aleatório, que não seja da gente conversar, a gente não tem nenhum trabalho em comum, eu te mando uma mensagem: oi, Ana, passando só para te mandar um beijo e saber como você tá. A sensação que te causa receber uma mensagem dessa, ou vice-versa, não importa, isso é a sensação de pertencimento, de consideração, de Sim. respeito. Esse E é um diferencial. isso faz com que a reciprocidade nasça da outra parte com relação a você. E é isso que as empresas precisam entender. Engajamento é só cuidar, é só cuidar dos seus colaboradores adequadamente, considerando as necessidades deles, obviamente, não as suas, Claro, né? Não sim. que você acha, né? Você tem que abrir para ouvir, que você alcance engajamento. É simples assim. É muito interessante porque eu estou fazendo um curso com a Andréa Pérez, você deve conhecer aí dessa área da psicologia, Sim, deve ter te dado aula na PUC. me deu aula. Aliás, eu quase fiz esse curso, não deu para entrar essa turma, mas eu estou acompanhando. Pois é. E aí ela trouxe assim questionamentos que eu achei muito pertinentes, muito importantes em relação às práticas da psicologia positiva. E aí nós fizemos uma ponte com isso lá no bate-papo, nos grupos, né, naquelas salas simultâneas do Zoom. Fizemos um bate-papo sobre isso dentro das organizações. O quanto que é preciso a gente ter lucidez, ética, responsabilidade com tudo aquilo que a gente desenvolve, e aí pensando no treinamento de um líder, por exemplo, né? O quanto que esse líder precisa ter essa transparência na relação para engajar. É exatamente isso que você está falando aqui, né? E não existe essa conexão sem, de fato, que se desenvolva habilidades emocionais. A Não tem. escuta, né? A escuta ativa, por exemplo, que não é eu escutar aquilo que eu quero ouvir, mas claramente o que o outro quer dizer, o que o outro tem a intenção de nos mostrar, né? É você A ouvir sem você atenção. ficar fazendo download na sua cabeça do que você vai responder. Não, é só É, ouvir. não tem a ver com as suas crenças, né? Tem a ver Exatamente. com o outro, não é um bate e volta. E aí, quando a gente fala de empatia, e aí eu situo isso nos dias de hoje, no trabalho home office, que eu acho que seria importante aí você falar com toda essa experiência que você tem, o quanto que
as pessoas estão adoecendo trabalhando em casa também, né? Exatamente. E, e também é por conta da falta de empatia. Não é só porque o mundo mudou, Covid está aí, porque a gente trabalha em casa e está dando conta, digamos, de várias frentes, né? É Exato. porque requer um olhar diferenciado para o trabalhador que está em casa. É. O trabalho remoto hoje, ele é uma faca de dois gumes para a organização. Ou ele gera inclusão, ele pode ser uma ferramenta para gerar inclusão, porque não tem um limitador da localização. Um candidato qualificado que anteriormente eu não poderia considerar por estar numa região muito distante, hoje eu já posso, dependendo da organização, se ela tiver uma força de trabalho remoto estruturada, ela pode considerar essa pessoa dessa região. Então, ele pode ser inclusivo, desde que a empresa tenha lá a sua política de trabalho remoto e que controle essa carga horária, né? E que entenda os limites dessa nova normalidade, que de normal não tem nada, né? Mas essa nova condição que a gente Sim, está. Porque a gente está em casa, né? Em casa tem campainha, em casa tem telefone, em casa tem cachorro, tem tem vizinho, tem marido, filhos. tem filho, né? Tem gato passando na frente do computador. Então, se a gente Sim. pensar o quanto a gente evoluiu com isso, porque até pouco tempo atrás, esses dois dedos de cabelo branco aqui, ó, numa live, numa entrevista, não importa onde fosse, era um sinônimo de desleixo feminino. Nós éramos consideradas pessoas que não tínhamos cuidado com a nossa apresentação pessoal, porque mostravam a nossa natureza biológica, que era ter cabelo branco. Nós tínhamos que negar a nossa humanidade para não sermos consideradas desleixadas. Bem pouco tempo atrás. Agora é que está ficando liberado isso, né? Bem pouquinho tempo É, atrás. tá. E isso, essa máscara que a organização coloca. Tem uma consultoria americana chamada Business Over. Ela realiza todos os anos um estudo sobre a empatia dentro das organizações americanas. E é americano, mas a gente herda muita coisa, principalmente da indústria americana no Brasil, né? A Sim, gente ainda é um faz modelo muito poderoso, muito forte, né? muito próximo do que a gente atua no mercado, né? É. E 83% dos CEOs das empresas pesquisadas disseram que entendiam que as suas organizações eram organizações empáticas, eram ambientes empáticos, contra 48% dos colaboradores que de fato sentiam essa empatia. É uma Olha, discrepância, é uma desconexão gigantesca. Então, o que que tem aqui nessa desconexão? Literalmente, o excesso de conexão desses gestores com meta, com resultado, com o que eu tenho que atingir, e a falta de conexão com as suas habilidades emocionais. Por isso que elas são tão imprescindíveis. Então, eu preciso ter transparência, sim, é o primeiro ponto, como você disse, para juntar esses números, para aproximar esses números. Aqui no meio, eu sim, tenho que ter transparência. Colocando isso aqui no meio, você vai colando, aproximando as duas realidades. Então, é transparência, é treinamento de habilidade socioemocional. Você precisa ter escuta para esses colaboradores, isso faz parte. Apoiar bem-estar, literalmente. E capacitar agentes de mudança dentro da organização. Quando você uhum. desenvolve projetos de bem-estar, essas pessoas que são mais engajadas com os colegas, que têm uma liderança natural, é muito interessante você incluir essas pessoas como agente de mudança dentro da organização. Tem uma função hoje que ela não é como o Keith Happiness Officer, que é um gestor de felicidade dentro da organização, que Que é um hoje cargo tem específico. sido muito procurado já, né? Exatamente. Tem o Chief Empathy Officer, mas na verdade é uma conduta de qualquer cargo de liderança, que é juntar esses números, é reduzir esse espaço, Aproximar os lados, né? isso, é desenvolver a sua própria habilidade de empatia para que consiga ajudar as outras pessoas a desenvolver as suas próprias habilidades, inserir, acionar essa habilidade no momento de fazer os seus projetos, seus atendimentos, suas demandas diárias. Porque, na Uhum. verdade, hoje, falando entrando exatamente na tua questão do trabalho remoto, 4 em cada 10 brasileiros sofrem de ansiedade. É 41%. Nossa, É é o muita segundo, coisa, né? é o país que mais sofre de ansiedade. E um dos pontos hoje, além do medo de contaminação com a Covid, é o trabalho remoto. É uma das razões. Então, é o estresse no trabalho, o medo de contrair o vírus e o trabalho remoto.
por conta do equívoco que acontece no momento em que, tá remoto, quando tá ligado, tá trabalhando. E não é bem assim, né? Não Não, é não bem é assim. nada assim, não é Isso nada traz assim. o excesso de informação, né? E o excesso de informação a gente já sabe que entra naquele conceito. Da mesma forma que eu consigo atender telefone, digitar e-mail, participar de uma reunião, fazer tudo ao mesmo tempo, o mesmo sistema cerebral que me permite fazer tudo isso ao mesmo tempo, também me traz a disfunção em TDAH, por exemplo, me traz uma depressão, me traz um pânico, é o mesmo sistema cerebral. Sim, Então, crises de ansiedade, exatamente. intensidade, a gente vive no fio da navalha. A gente acha que está sendo polivalente, está sendo bonzão, faço tudo ao mesmo tempo. Na verdade, eu estou começando a adoecer. São os primeiros passos para Boa! ladeira abaixo, Olha, né? amei essa sua fala, amei mesmo, porque tem uma amiga minha que passou aqui e ela falou assim, está sendo bem, muito difícil mesmo trabalhar em home office, né? Porque é tudo isso. De início a gente achou que a gente estava assim arrasando geral, que ia ser fácil, que ia ser bom, podia ficar trabalhando de pezinho no chão. Eu aqui estou de pé no chão nesse momento, literalmente, né? Isso é bom, não resta dúvida que isso é bom, só que não são só esses detalhes gostosos que o home office trouxe para a gente, né? Trouxe muitas outras demandas, que é conciliar, por exemplo, inclusive, o momento que você está trabalhando, a concentração, o recurso que às vezes você não tem da sua internet em casa, tem empresas que ofereceram, né, a internet para o seu colaborador, internet de banda larga, mas não é só isso. Por exemplo, eu no início da pandemia, eu trabalhei, fiz, como eu sou psicóloga clínica também, eu estava atendendo meus pacientes do sítio. E aí, o dia que o tempo resolvia virar, não tinha Cristo que fazia minha internet funcionar. Para você ter uma ideia, isso foi um ponto estressor para mim e me fez tomar uma decisão. Teve um dia, não sei se você conhece, talvez não, a BR-040, né? Ela corta aí uma parte do Rio, dá acesso para o Rio. E aí, um belo dia que estava chovendo, eu precisava atender uma pessoa, ela precisava muito da terapia naquele dia. Eu prontamente entrei no carro e fui para o pedágio. Aí tem a praça do pedágio, eu parei ali num local iluminado, claro, né? E fui atender. E atendi essa paciente, depois atendi uma outra. E aí meu marido achou que eu estava demorando um pouco e foi ver até onde eu estava. Ele entrou do meu lado, ele parou. Eu fiz os atendimentos, respondi as mensagens para ter ali o acesso da internet. E aí, quando eu ia saindo de carro, que eu olhei, ele estava do lado e pensei assim, olha a distração. Olha que perigo, né? Eu estar distraída num ambiente assim. E aí eu pensei assim, ué, mas é igual o carro do meu marido. Quando eu olhei de novo, eu vi ele dentro do carro. E aí eu me toquei da besteira que eu tinha feito, né? E isso ali me deixou insegura, me deixou estressada. E aí eu Sim. pensei, bom, então não dá mais para ficar no sítio e para atender. Eu vou ter que voltar a atender, ir para a minha região lá, que é Petrópolis, a região serrana, ficar lá e ir para o consultório atender onde eu tenho. Então eu voltei para o consultório, mas literalmente sem meus pacientes, sem o contato, olho no olho, né? É, Então, é. isso de início, parece que eu tinha assim um funil que sugava todas as minhas energias. Quando eu acabava um dia de atendimento, eu não era eu estava meio ameba, né? É, Esse é um efeito do home office. é o Você efeito do entrega remoto. tudo que tem, tentando se adaptar em outras circunstâncias, em outros ambientes, né? Tem um ponto aí que também é bastante delicado. Quando você trabalha dentro de um escritório, de uma organização, aquilo tem um ambiente específico, as pessoas É, específicas, a rotina específica. Por mais que você trabalhe 12, 14, 18 horas por dia, terminou, você vai para o seu ambiente. É claro que a pandemia trouxe para muita gente um certo estresse, né? é. Nossa, a minha bateria está acabando, que estranho. Liga aí que a gente te espera. Me dá só um minuto, porque acho que a bateria Claro. tá acabando aqui. Peraí. Estranho, eu tinha ligado. Espera só um minutinho.
Prontinho. Oi? Pronto. Voltou? Voltou. Talvez. Acho que aqui tá tudo bem. Quando você tá vendo aí, vou falar aqui Voltou. Desculpa. uma Eu mensagem bati o aqui. pé, eu bati o pé e desliguei o carregador aqui do celular. Ah, pois é, eu ainda ia falar isso. A Cris está aqui falando que a tecnologia realmente está sendo um fator desafiador, né? Você vê, Desafiador. no início da nossa live, o meu sinal não estava bom. Eu falei, gente, não acredito, eu estou esperando esse momento há um tempão, como não? Mas Né? eu acho, mas eu sinto de uma maneira positiva esse desafio, para que a gente derrube um pouco essa expectativa da perfeição que a gente tem dentro da organização, e esse é o fator que eu estava começando a comentar com relação ao home office. Quando você está na organização, tem todo esse ambiente específico, e aí, tudo bem, muita gente foi para dentro de casa trabalhar e tinha algum tipo de problema com algum tipo de relacionamento, algum detalhe, alguma rusga que isso dificultou. Mas o lar, a casa também era o refúgio de muita gente. Sim, Chegar em era um casa, momento de tomar, descanso, cara, de né, um desligar. momento exato. E aí deixou de ser. Deixou de ser. O que que o home office fez? Trouxe todo aquele estresse da organização para dentro de casa, junto com o filho, com o cachorro, com o marido, com, sei lá, com mãe, não importa. E aí as mesmas situações que aconteciam dentro da organização, quando a empresa não cuida da saúde mental do colaborador, né, que é o excesso de informação, o excesso de trabalho, a falta de ampliar a perspectiva para entender aquela demanda daquele colaborador que de repente eu estou exigindo num nível que a realidade dele lá não vai Não conseguir atingir, permite. né? Todas essas circunstâncias colocou o colaborador numa situação de inadequação em muitos momentos, inabilidade. E dependendo da inabilidade do gestor em lidar com a necessidade do outro, ele faz com que essa sensação de inadequação desse colaborador, essa necessidade de atingir essa perfeição, de ter que atingir a expectativa dessa empresa, se torne, se ele não conseguir, um problema, se torne uma vergonha. E aí o que acontece com a vergonha? Primeiro você tem culpa, e aí a culpa ela pode, você é psicóloga e vai saber explicar muito melhor do que eu. A culpa, ela pode te motivar, né? Eu esqueci de fazer uma planilha, eu esqueci de pagar tal conta. Nossa, desculpa, corre lá, faz, assume a multa, sei lá, Dá um qualquer coisa jeito, dá conta daquilo. fazer, se não der para assumir, enfim, tenta compensar de alguma outra forma, se desculpa. Agora, dependendo da forma como o gestor conduz isso, leva o colaborador a uma sensação de vergonha diante da circunstância. E a vergonha faz você se recolher. E aí, quando você se recolhe dentro da tua disfunção emocional, a gente já sabe o que acontece. Não, Né? Então, aí você adoece. o trabalho Você remoto está adoece. fazendo. É, Exatamente. eu atendi uma pessoa, Stefane, que fala muito disso que está aí. Você tocou num ponto que eu acho muito importante. Ela trabalhou assim, sem ter muita noção, ela trabalhava muitas horas sentadas, né? Ela é doutora em educação, e aí a universidade cobrando muito dela, cobrou mesmo, as escolas cobraram muito dos seus professores, e aí ela fez uma trombose sem se dar conta, porque ela era tão workaholic, que ela sentia o incômodo na perna, mas ela não se deu conta disso, né? E aí ela acabou desenvolvendo aí esse quadro trombótico e tal, e ela entrou com atestado, o médico deu atestado, encaminhou ela para psicoterapia, ela me procurou, a gente começou a trabalhar, ela tinha vergonha de apresentar o atestado para a instituição, porque ela precisava ir até a instituição 2 vezes na semana para gravar aula de lá, né? E ela, com vergonha de apresentar o atestado, com crenças, achando que a instituição ia achar ela uma preguiçosa, que ela estava se aproveitando da situação, e a saúde dela em jogo, né? Então, o medo dela não dar conta daquilo era tão grande. E o medo de perder emprego, né? Vem tudo muito junto aí. É muito pior. Ela é muito pior.
Essa mesma consultoria que faz essa pesquisa sobre empatia, ela tem um que eu apresentei no Simplado no final do ano passado, muito preocupante. Ela traz um número de que 96% dos colaboradores das empresas pesquisadas, eles entendem que a saúde mental ela é tão importante quanto a saúde física no pool de benefícios da organização. Só que 76% desses 96% que acreditam nisso também entendem que cuidar da saúde mental para a organização é um fardo. Olha que loucura, eles entendem que é importante, mas eles também acham que para a organização cuidar disso é um fardo. É pesado Aí vem o demais. número mais exato. E aí vem o número mais assustador. 100% dos profissionais de recursos humanos concordam que é um fardo. Então, quando a gente tem esse buraco gigante entre o entendimento do que é cuidar da saúde mental fortalecido por 100% de profissionais de recursos humanos, que são os profissionais que deveriam cuidar disso, Sim, é sim. um buraco que se abre e o que cai? Vira uma vala. Uma vala de perder talento, uma vala de engajamento, uma vala de inovação, de visão, de perspectiva ampliada de gestor, ou seja, de incremento em negócio. Tudo escapa por essa vala, por esse buraco entre os números. E é E aí, interessante você falar sobre isso, porque hoje está na moda, né? Falar que a empresa tem uma política voltada para o bem-estar dos colaboradores. E aí, quando você cruza dados e você olha com uma lupa mais de pertinho, você vê que existe ainda um abismo muito grande. Assim, as empresas que eu frequento, que eu olho, que eu estudo, os assuntos que eu venho acompanhando, ainda mostram que a gente precisa ter muitos outros passos para trazer, de fato, saúde mental, bem-estar, felicidade para o colaborador dentro de uma empresa. E a gente tem que ter o cuidado, porque às vezes existe um jogo de estratégia, né, com o que está na moda, com o modismo, e aí se muda a roupagem daquela cultura, quando na verdade a cultura continua sendo a mesma. E aí exato, esse abismo, ele não vai diminuir, ele vai aumentar, exato, exato, né? E o exato. profissional de RH, como o próprio nome diz, recursos humanos, não é recurso tecnológico, né? Ele precisa estar flexibilizado, estar consciente que essa é uma das missões, porque é a Exatamente. porta para levar esse assunto, tratar de tudo isso na organização, né? Exatamente, exatamente. Você dá um squeeze, um caderno e uma mochila para o funcionário recém-admitido, isso tem cara de coisa nova. Só É, cara, é só cheiro, mas não é coisa nova, né? exatamente, exatamente. E aí, quando a gente vai ver, na verdade, a estratégia continua sendo a mesma, a cultura continua sendo a mesma com uma estratégia diferenciada. Exato, E a gente tem que ter esse cuidado, né? Nós que somos ligados à gestão de pessoas, nós temos uma responsabilidade enorme. Quem é de RH que está passando aí, não fica com os cabelos arrepiados, não. Essa missão é sua também, né? exatamente, Porque a gente está exatamente. ali para tratar, para cuidar do capital intelectual dessa organização. Exatamente, exatamente. Por isso que A desse trabalho gente de empatia acabou saindo uma série de outros trabalhos, inclusive de saúde mental, que envolve engajamento e ferramenta de bem-estar. Porque não bacana. tem outra saída, não tem outra saída. Esse é o único caminho. Não tem outro mecanismo, né, para você desenvolver todo esse trabalho. A gente está aqui quase chegando no final, Stephanie, né? A hora é cruel, o relógio é cruel. Quando o papo está aquecido, aí mostra ali, você vai ver a hora e pensa, meu Deus do céu, né? Então, quero que você fale um pouco, assim, já pensando mesmo na sua consultoria, no seu trabalho com empatizar, você encontra muita resistência dos executivos, dos líderes, da equipe que você trabalha. Você trabalha em todos os segmentos de uma organização com projeto, Sim, com sim, consultoria? sim, porque na verdade a habilidade emocional é das pessoas, né? Não é do cargo. Trabalhar Aham, a habilidade emocional, principalmente a empatia, é fazer o profissional lembrar daquele órgão que está atrás do crachá dele que ele esquece.
o peso, o status do crachá faz ele abafar aquele órgão que é o que faz dele humano, né? Então, o trabalho, na verdade, é um trabalho de resgate de humanidade, é reumanização das relações de trabalho. Então, ou seja através de um workshop para desenvolvimento de liderança, ou um curso para desenvolver habilidade em líderes e profissionais de recursos humanos e profissionais liberais de maneira geral, ou em equipes, chão de fábrica, por exemplo, para que tenha um melhor relacionamento entre o gestor que está acabando de chegar de uma empresa nova e essa equipe que já está habituada com uma determinada cultura. São trabalhos que todos têm a mesma base, todos têm a mesma base. Uhum. A perspectiva do outro, entender que todos nós somos biologicamente preparados e conseguimos entender a perspectiva do outro. Não adianta a gente ensinar um monte de habilidade emocional se as pessoas não souberem se colocar no lugar das outras. Essa É semana verdade. eu ainda recebi aqui uma pessoa falando, nossa, fez um curso disso, daquilo na empresa, mas quando você falou de empatia, eu tive dificuldade. Então, assim, não adiantou nada ele ter feito os outros cursos, porque se ele não consegue se colocar no lugar do outro, dificilmente ele vai conseguir se Não relacionar. atingiu o ponto, né? Não assistiu. Ela é a base de tudo isso, né? Então, os E isso trabalhos é todos... muito comum de existir, né, Exatamente, Stephanie? De um exatamente, treinamento não atingir, de fato, o desenvolvimento dessas habilidades do colaborador. exatamente. Depois, o meu acho que foi o quinto treinamento que deu a base para os quatro que já tinham acontecido, que clareou os pontos de interrogação. Então, Você chegou chegando, né? essa pandemia com todo esse boom de saúde mental, quando eu parei para pensar o que a empatia poderia contribuir na prática, quando a gente sentou, eu e a Sabrina Miller, não sei se você conhece, ela estava por aí. Passou aí. Eu dei Ela um passou oizinho para aí. ela. A gente sentou e construiu o nosso projeto de saúde mental, que é o CRI, né? CRI de cuidar, ressignificar, intencionar e engajar. É ensinar para as pessoas, na verdade, as ferramentas que a psicologia positiva tem para o florescimento humano, a independência que essas ferramentas traz para a gente, né? Conhecer as nossas habilidades, conhecer as nossas forças, quais as ferramentas que existem para a gente conseguir se ajudar. E aí a Sabrina entra no segundo módulo com as práticas de atenção De- plena e toda essa parte de neurociência para que as pessoas entendam. Então a gente leva consciência. Você precisa entender como você funciona para então para partir para uma prática. Não adianta colocar ninguém para fazer a atenção plena se ele não entender o que está acontecendo no cérebro dele naquele momento. Então, E primeiro a nenhum gente de vai nós muda se não entender o porquê, o para quê, o como, né? exato. Como que a gente vai se colocar naquela situação ali para fazer diferente? Nenhum de Exato, nós consegue processar nenhuma mudança se não tiver um exatamente. entendimento, É. né? E E às vezes esse a gente bate numa tecla e desgasta até a relação com aquele colaborador sem atingir de fato o propósito do treinamento. Então, você ensina os porquês, você entrega as respostas. A neurociência entrega muita resposta sem você se esforçar. Você tira a venda dos olhos de qualquer resistência, de qualquer nível hierárquico. E Fica aí mais não fácil. tem, não tem resistência, né? Aí relaxa e aceita o que tem para ser ouvido, porque não tem o com quem nem com o que discutir, né? É Sim, na ciente. verdade, essa é uma ferramenta, né, para você convencer, para você Sim, mostrar através do conhecimento científico. Nada como a ciência. Quando a exato, ciência exato. comprova, não tem o que se questionar, né? Exatamente. Exatamente. Bom, quero saber se você tem alguma coisa, alguma contribuição a mais para fazer aqui na live, que eu não tenha te perguntado, que não tenha surgido aqui no nosso bate-papo, que tem muita gente participando aqui, Renata Livramento, a Carla Claveri, Rodrigo Aquino, que é um amigo muito querido, está aqui dando parabéns para nós. Oba! Rodrigo falando, a gente acredita e muito, hein? É um Muito bom. querido. Lucimar Delaroli, muita gente boa aqui. Olha, a Cris Draigala, eu imagino que seja assim que se fala, né? Enfim, muita gente dando os parabéns aqui pela live. Eu agradeço muito pela contribuição e participação de vocês. A Sabrina passando aqui, dizendo que é uma alegria estar com você nesse projeto aí, do É uma Empatizar. Muito bacana. Sabrina é muito Então, competente, tem formações internacionais em atenção plena, ela é excelente, uma excelente profissional. que bacana.
Que contribuição que eu posso deixar para você? Eu acho que tem muito mais a ver com o que tem acontecido no nosso planeta ultimamente. E que conversa com o nosso trabalho, com o trabalho da Renata Livramento, do Rodrigo, da Sabrina, desse pessoal da nossa tribo que está aí, nos prestigiando. Eu acho que é a revisão que a gente tem que fazer enquanto pessoa dos nossos valores com relação ao outro, para qualquer coisa, independente se dentro da organização ou fora da organização. O que está surgindo na minha frente como uma demanda, como um projeto, como um relacionamento, o que eu tenho que fazer naquele momento, eu estou considerando a necessidade da pessoa que está envolvida nisso ou não, só a minha. Nesse momento, além de rever os meus valores, eu preciso rever o percurso, né? Onde eu vou passar, se eu vou esbarrar em pessoas, eu tenho que rever o percurso. E isso tem que ser levado para dentro das organizações. Eu acho que o mais importante nesse momento, e que até é um desabafo diante de todas as circunstâncias que a gente está vivendo, é a gente se perguntar que contribuição que a gente está deixando para o planeta. Que Ai, ótimo. contribuição eu estou deixando para a organização que eu trabalho? Que contribuição eu estou deixando para o meu filho nas minhas relações de amizade? Eu assisti uma aula esses dias sobre como a gente se colocar num momento de caos, né? Manter a tranquilidade no caos, alguma coisa assim, eu não me lembro exatamente o tema. Mas a minha pergunta, na verdade, que contribuição as minhas ações estão deixando para o mundo, né? E, na verdade, o que me move no caos? Diante Uhum. do que a gente está vivendo, eu consigo me mover em direção a outro quando eu vejo uma necessidade? Ou se essa necessidade não for minha, eu não consigo me mover? Ou a minha Muito bom. movimentação é tímida demais? Eu acho que é isso que a gente está precisando. O quanto eu me movimento em direção ao outro num momento de caos, não importa o nível de caos, nem o ambiente em que esse caos aconteça. Eu sou capaz de acionar a minha habilidade nesse nível, de me movimentar em direção ao outro, sem pensar em nenhum proveito próprio, em nenhuma vantagem própria. Só ir em direção à necessidade do outro, eu consigo isso. Se eu tiver um pinguinho de dificuldade, já está complicado. Eu preciso desenvolver habilidade. Isso é muito bacana, é um alerta para a gente entender esse funcionamento, né? De tudo isso que você está falando aqui em direção à saúde mental dentro de uma organização, mas de um modo geral na vida. Quando a A gente vida, pensa muito só no umbigo da gente, a nossa exato, visão fica flertida, né? É exato. preciso desgrudar do próprio umbigo, olhar para o outro genuína, verdadeiramente, com interesse no outro. Essa é a forma da gente lidar não só com a pandemia, mas com todas as micropandemias que acontecem na nossa vida dia a dia, né? Exatamente. E aí a Exato. gente consegue se tornar pessoas melhores e contribuir para o mundo melhor, contribuir com o outro. Afinal de contas, a gente vive nas relações. A gente não É, consegue viver sozinho, né? exatamente. Stefane, olha, eu não sei como te agradecer, eu adorei o Uhum. nosso papo. A gente Eu que teve ali os agradeço. desacertos para se alinhar, né? Mas foi tão bom o nosso Mas papo, é só a foi agenda ali, tão, com a agenda já tá tudo é, certo, né? foi tão natural, foi tão gostoso te ouvir falar, Que bom, que aprender bom. isso tudo com você, entender, me certificar de que eu estou no caminho certo, eu estou indo pelo caminho que eu realmente quero ir, que meu coração me conduz para trabalhar com treinamento, para trabalhar com as pessoas, para me relacionar com os outros, sabendo que eu sou uma partícula nesse universo. Eu não sou todas as partículas, né? Então, Exatamente. muitíssimo obrigada do fundo do meu coração, gratidão por vir aqui, usar seu tempo, doar seu tempo, sua atenção para falar aqui comigo no Janeiro Branco, falar sobre saúde mental, sobre algo que é tão fundamental hoje, sim, na pandemia, claro, a gente isso é indiscutível, mas na vida inteira, porque sem saúde mental a gente não consegue se É, adequar. Não vê o André que entrou aí, né? Completamente inadequado, surtado. E né? surtado. Não rolou, Exatamente. não rolou. Então, É só a muitíssimo gente lembrar. obrigada pela Imagina. participação. Eu que te Obrigada a agradeço. todos vocês que passaram aí. A live vai ficar lá gravada no perfil, no feed do foquebem.star. Quem quiser rever, passa lá, tá bom?
Muito obrigada, um beijo grande no Obrigada. seu coração. Parabéns pelo Obrigada. trabalho, pela Imagina. pessoa que você é. Muito bom Obrigada. estar com vocês, tá bom? Um beijo. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. gente. Boa noite.